Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Quero chamar você para abrir sua Bíblia. Deus tem uma palavra para você. Atos capítulo 28, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1. Eu vou ler o texto para vocês. É bem curto. Diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Repete bem alto comigo assim, mas fala bem alto mesmo. Fala assim, ó, uma vez em terra. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é poderosa. Ela muda as circunstâncias da vida do ser humano. A tua palavra transforma o nosso coração, Senhor. A tua palavra é o bálsamo que nós precisamos para a nossa vida. A tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz. E nós recebemos ela, a tua palavra, no momento, Senhor, em que nós necessitamos, Deus, de ouvir a tua voz. Por isso nós estamos aqui reunidos nessa noite. Por isso essa pessoa está em casa agora, Senhor, acessou esse culto. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é luz para o nosso caminho. Deus, a tua palavra é vida para cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma vez em terra, dá a entender para mim e para você um sentimento de segurança, um sentimento de firmeza. Eu não sei se você já esteve numa embarcação em que está tudo balançando e de repente, se você chega em terra, quando você pisa na terra, você fala: graças a Deus, eu estou num lugar de segurança na minha vida. Na verdade, todos nós passamos momentos de insegurança na vida. Todos nós enfrentamos furacões na nossa vida. E essa passagem aqui, todos nós já conhecemos. Ela é o final do livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, ele chega em uma ilha chamada Malta. Depois do quê? Depois de uma tempestade. Vocês lembram aquele filme Fúria em Alto Mar? Ele chega nessa ilha depois de enfrentar um furacão chamado Euroaquilão. E o texto diz que eles ficaram com essa navegação no meio da tempestade. Imagine uma tempestade em alto mar. 14 dias. O navio foi literalmente destruído por essa tempestade. Imagine, no meio de um furacão. E a gente lê, nós lemos juntos aqui hoje, que a primeira parte do capítulo 28, ela diz assim: uma vez em terra. Uma vez em terra firme. Qual o sentido dessa expressão, uma vez em terra? Isso tem um conceito de segurança. Isso tem um conceito de que Deus quer nos dar estabilidade. Deus quer que nós sejamos firmes. Paulo, o apóstolo Paulo aqui, ele era um ministro de Deus. Ele era um pastor. Ele era um líder. Ele era alguém que liderava numa circunstância em que ele era levado como prisioneiro dentro de um navio. Esse navio, muitas vezes, representa a minha e a sua vida. Esse navio representa a empresa que você tem. Esse navio representa o trabalho que você tem. Esse navio, muitas vezes, representa a vida sentimental da pessoa. Esse navio, ele representa, muitas vezes, os desafios que a pessoa tem pela frente. E há poucos momentos atrás,
Eles estavam numa embarcação com 276 pessoas. Era o lugar onde Paulo exercia a influência dele, mesmo como um prisioneiro. Era a empresa dele. É como se fosse o lugar que você foi plantado, o lugar onde Deus te colocou, a sua família, o barco da sua vida. E naquela tempestade, ele vai dizer uma coisa que é sobrenatural para mim e para a sua vida nessa noite. Ele falou assim: olha, naquela noite, o Senhor me visitou. Um dia, no meio da tempestade, no meio do furacão, um dia quando o barco da minha vida era jogado para lá e para cá, o Senhor me visitou. Era um sinal que o apóstolo Paulo, ele buscava a presença de Deus naquele navio. Naquele navio, no meio da tempestade, ele buscava um relacionamento com Deus. Naquele navio, ele estava precisando de uma proteção de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite e a tua vida está assim, aquele turbilhão, jogado para lá e para cá. Você não sabe que direção tomar da sua vida. Para onde você olha, parece que tem onda. Para onde nós olhamos, parece que tem tribulação. Ele pedia proteção a Deus. Eu imagino lá no porão daquele navio com um prisioneiro. Sabe, quando você está se sentindo preso. Sabe quando teu coração está amargurado? Sabe quando você vê que tudo vai cair por terra? E o texto diz que naquela circunstância o anjo do Senhor visitou ele no meio daquela tempestade. Sabe, gente, não foi antes nem depois. Foi no meio daquela adversidade que o anjo do Senhor esteve com ele, a presença de Deus esteve com ele. As pessoas que estavam perto dele, naquele navio, elas estavam preocupadas. Elas estavam desesperadas. Imaginem o medo, o temor. Irmãos, eu tenho medo de água. Imagine aquele furacão e as pessoas com medo de serem tragados por aquela água. A vida da gente é assim. A gente fica inseguro. A gente não sabe que direção tomar. Quantas vezes a gente está assim de madrugada chorando, dizendo: Deus, dá um escape para a minha vida. Senhor, eu preciso de um livramento para a minha vida. A pessoa está no meio de um caos, de um tsunami, mas ela está orando a Deus. Fala: Deus, traz uma solução. Talvez nós estamos assim nessa noite. Nós estamos no meio da tempestade da vida e nós estamos aqui num culto para orar, para pedir o milagre, para pedir o livramento. E porque nós estamos no meio do tsunami, no meio da tempestade, buscando a Deus, buscando a presença de Deus, Deus se manifesta naquele local. Foi ali, naquele lugar, que Deus falou: meu servo, não tenha medo, todos os que estão com você vão ser protegidos. Meu filho, não temas, porque todos os que estão com você serão livres da morte e da tempestade. Haverá um livramento. Irmãos, não tem outra solução. A resposta vem para quem está buscando o Senhor. E ele levanta-se no meio daquela tempestade e ele fala: nessa noite, o Deus de quem eu sou, ele era de Deus, e a quem eu sirvo, falou comigo. Ninguém vai se perder. Paulo consegue dizer, olha que incrível, que no meio de um furacão ele conseguia servir a Deus.
o fato dele ser de Deus e dele servir a Deus não livrou ele do furacão. Ele continua servindo a Deus no meio da tempestade. É assim com a gente, querido. Olha aqui, talvez você está pensando em desistir, mas Deus está chamando. Deus falou comigo há 2 semanas atrás, nesse texto. Falou, é necessário continuar servindo a Deus no meio da tribulação. É necessário continuar sendo de Deus. Vale a pena você renunciar aos preceitos desse mundo. Vale a pena você renunciar ao pecado na sua vida. Sem renúncia, sem santificação, irmãos, ninguém verá o Senhor. É necessário continuar orando. É necessário continuar buscando. E no meio da tempestade, todo mundo se desespera. Eu não sei se é assim com você. Todo mundo parece que vai enlouquecer, menos Paulo, menos o apóstolo de Deus, porque ele tem certeza do Deus a quem ele é, e ele tem certeza o Deus que ele serve. Então não adianta tentar fugir. Ouça, talvez você já fugiu muito tempo na sua vida. Não adianta tentar abandonar o barco, não resolve. Você não, eu não, nós não vamos abandonar o barco. Por quê? Porque o que interessa para mim e o que interessa para você é o que vem do alto, não o que está ao meu redor. Pode estar tudo arrebentando, a tempestade pode estar batendo para lá e para cá, mas o que interessa para mim é o que Deus tem para mim. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele diz, esteve comigo. Ele não falou que Deus esteve com ele no meio de uma bonança. Ele não falou que Deus esteve com ele lá no cenáculo. Ele não falou que Deus visitou a vida dele num lugar, num cruzeiro, num lugar de mansidão. Ele falou que no meio da tempestade, o Senhor estava com ele. E o Senhor está com você, querido. O Senhor está comigo no meio da tempestade. E quem é esse Deus que visita? Quem é esse Deus? É o Deus de quem eu sou, a quem eu pertenço. É o Deus que começou uma boa obra na minha vida. É o Deus que me tirou do charco do lodo e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. É o Deus que olhou para mim enquanto eu era uma pessoa perdida e falou, eu vou separar você no meio da tempestade. Você é meu, não só no tempo de bonança. Você é meu. Quando você via o seu pai agredir sua mãe, você é meu. Você é meu quando você escutava aqueles palavrões, aquelas palavras que você nunca vai ser ninguém, que você não é nada, você é meu. A única certeza que ele tinha é que ele era do Senhor, e o Senhor estaria com ele no meio do furacão. Quem é esse Deus? É o Deus de quem eu sou e quem sirvo. E apesar das circunstâncias, apesar de tudo, eu continuo sendo dele. Eu continuo servindo a ele. Eu continuo vivendo por ele. É por ele, é para ele. O Deus que esteve com o apóstolo Paulo naquele lugar, ele traz uma direção. Atos capítulo 27, versículo 42, diz assim que o parecer dos soldados era que todos os presos que estavam naquele navio deveriam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se no mar.
o centurião, as pessoas que estavam ali queriam matar aquele homem. Mas olha aqui para mim, Jesus não mata ninguém. Jesus veio para nos dar a vida. Jesus veio para nos dar abundância. Jesus veio para nos vivificar. Satanás, sim, ele veio para roubar. Ele veio para matar. Então as palavras de morte para a sua vida, as palavras de derrota para a sua vida, isso não vem de Jesus, vem do diabo. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele não mata ninguém, ele veio para dar vida. Ele fala: filhinho, filhinho. Aquela mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, aquela mulher debilitada, ela toca em Jesus e Jesus fala: alguém me tocou. Filhinha, ninguém te condena. Filho, ele não mata ninguém. Talvez o conceito que você tem de Jesus é uma pessoa irada, que cheio de não pode, não quero. Mas eu vim dizer que Jesus é o que dá vida. Ele é quem vivifica. E de repente eles dão uma ordem naquele navio. Gente, quem sabe nadar, vai agora, versículo 44. Quanto aos demais, uns iam pular no navio e sair nadando, os outros em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que aquelas 276 pessoas chegaram em terra. Uns grudados num pedaço de madeira, outros grudados ali no que o navio foi arrebentado. Quem soubesse nadar de verdade, porque você há de convir comigo que o mar estava agitado, não estava? O cara tinha que ser bom no nado. Agora, quem não sabia nadar, pega um pedaço de madeira, um pedaço de caixa. Agora, qual que foi a boa notícia? Todos chegaram. Todos chegaram à ilha. Agora, as pessoas chegaram lá não é porque elas sabiam nadar, não é porque elas tinham preparo físico, não é por causa da madeira, da tábua, mas porque Deus falou que ia chegar. O Deus de quem eu sou e o Deus a quem eu sirvo esteve comigo. O Deus de quem você é, que é dono da sua vida, o Deus que tem te atraído para esse lugar nessa noite, Ele disse: ninguém vai se perder. E Deus cumpre a palavra que Ele diz. Deus está dizendo para nós que as portas do inferno, declare bem alto, as portas do inferno não prevalecerão contra os escolhidos do Senhor. Agora, presta bem atenção. Uma vez em terra, uma vez em segurança, uma vez em estabilidade, uma vez, sabe aquela sensação quando o voo turbulento ele pousa? O Senhor quer que a gente continue vigiando. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente acha que Deus, que já livrou a gente, que não vai ter mais problema. Ufa, já passei pela tempestade. E é às vezes no momento que a gente está se sentindo seguro que vem a deslealdade. É às vezes no momento que a gente está livre e se sentindo firme que venha a luta. Satanás às vezes ele envia uma seta e o furacão passou. Passou aquela tempestade. Eles estavam em segurança. O mar já passou. Os destroços do navio já haviam passado.
Uma vez em terra, em segurança, eles estavam com estabilidade. Agora olha Atos capítulo 28, versículo 2. Eles chegam numa ilha. E os nativos que ali estavam, trataram eles com singularidade e humanidade. Eles são bem recebidos. Sabe o que é isso? Ser tratado com singularidade, humanidade. A terra em que eles estavam se sentindo seguros não era um lugar hostil, era um lugar de segurança. E chega naquele momento, eles estavam com frio. Você consegue imaginar? Exaustos. Versículo 3 diz que Paulo, tendo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Repete comigo, feixe de gravetos. Olha o que aconteceu, uma víbora, fugindo do calor, prendeu na mão dele. E eu estava pensando, irmãos, o graveto é alguma coisa fina, inofensiva. Não era uma madeira. Não era uma anaconda que estava ali, uma cobra gigante. A víbora que estava ali, ela estava no meio de algo que parece inofensivo. A víbora se escondia entre os gravetos. Eu creio que essa víbora, ela tinha a espessura dos gravetos. Uma vez em terra, eles se sentindo seguros, eles têm que permanecer ligados. Porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, Ele não só me tirou da tempestade, Ele me leva para o lugar de segurança. E o nosso problema é que a gente baixa as guardas. Então, querido, mesmo que você tenha arrumado uma porta de emprego, cuidado, vigia. Mesmo que Deus tenha te prosperado, vigia. Mesmo que você sinta uma estabilidade onde você está plantado, vigia, porque a víbora ela está no meio do graveto. Satanás é astuto. O inimigo é maldoso. Olha aqui para mim. Se a tua vida sentimental já se resolveu, vigia. Se o namoro, o relacionamento já deu certo, vigia. Se Deus já agiu na tua vida, fique ligado, permaneça vigiando. Se o seu projeto já foi aprovado, vigia, permaneça ligado, porque a víbora é pequena e ela está escondida numa coisa que é aparentemente boa. É o graveto que vai acender o fogo, que vai te dar o calor. Continua vigiando, irmão. A palavra de Deus e a vida cristã não nos dá autoridade para viver uma vida de falsa segurança. Eu estou em terra firme, mas eu estou em oração. Eu estou em segurança, mas eu estou em oração. Eu continuo vigiando, eu continuo na presença de Deus. Olha o que aconteceu em Israel. Eles estavam fazendo uma festa rave a 4 quilômetros da fronteira. Estava todo mundo se sentindo seguro. E eles não vigiaram. Eles estavam ali translocadamente. Eu não sei se existe essa palavra. Eles estavam ali seguros demais, tranquilos, tudo certo, nada de errado. Um baseadinho aqui, uma cheiradinha ali, não tem problema. 4 quilômetros da fronteira, onde eles não deviam estar. E Satanás, ele não vem fantasiado de chifre e com aquele tridente, ele vem na aparência do que é inofensivo, graveto. Graveto, não foi, eu repito, não foi uma anaconda, uma cobra, foi um graveto. Que pega na mão dele, ele chacoalha a mão dele e joga aquela víbora
no fogo. E ele continuou confiando em Deus. O pessoal, os nativos da ilha, eles falaram, cara, esse cara tem algum problema. Porque ele sai do naufrágio. Olha aqui para mim, Deus está falando comigo, com você. Parece que piorou depois que você virou crente. Você sai de uma tempestade, o navio se arrebenta, você vai para a terra, a hora que você vai se esquentar, você vai pegar graveto, uma cobra pica você, você chacoalha, e os caras falam, vai morrer em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e nada, o cara ali só chacoalhando o braço. Por quê? Porque o Deus de quem ele era, e a quem ele serve, continuava se fazendo verdadeiro na vida dele. Então a palavra para mim e para você nessa noite, você tem um dono. E quando nós temos um dono na vida, não adianta fugir, nós não temos para onde ir. A palavra do Senhor, os apóstolos falavam, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida? Deixa eu dizer uma coisa para você, você não tem como fugir. Deus está te chamando, você é dele. E você é chamado para ser dele e servir a ele, independente da tempestade, não importa o que você viveu até hoje aqui, o que importa é que você em terra firme, com a presença de Jesus, você vai experimentar o Deus do livramento. Amém? Vamos cair. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.